Então hoje é o penúltimo capítulo de Juízes, semana que vem é o último capítulo, e nós, só para lembrarmos o contexto, nós estamos no epílogo. O que é o epílogo de um livro? São as palavras finais, é a divisão final. Lembra que Juízes tem basicamente 3 divisões: uma introdução, capítulos 1 a 3, os ciclos de Juízes, capítulos 3, versículo 7 até o capítulo 16, versículo 31, é um grande corpo aí de Juízes, são ciclos. E o povo de Israel fez o que era mal perante o Senhor. Qual era o ciclo? Deus envia os opressores como disciplina, o povo sofre por X anos nas mãos desses opressores, o povo clama, Deus levanta um juiz, que é um libertador basicamente militar. Esse juiz liberta o povo dos opressores, certamente ali geralmente opressores externos, e então o povo tem paz por X anos. Mas o juiz morre, e qual é o ciclo de novo? O povo volta a fazer o que é mal perante o Senhor, e por vezes pior do que fazia antes. Isso termina em Sansão. E agora vem o epílogo, que é a parte final do livro. São os últimos capítulos, do 17 em diante. Vimos que do 17 e 18, esses capítulos, o autor retratou para nós a decadência religiosa, espiritual de Israel. Por quê? Lembra da casa de Mica? Mica e seus ídolos do lar, os ídolos do lar. Ele faz ali ídolos e tal. Israel se corrompe religiosamente. Inventam uma religião para si. Tanto que a tribo de Dan migra do centro para o norte e faz lá em cima um santuário para eles, com os ídolos da casa de Mica. Esses são os capítulos 17 e 18. E agora, capítulo 19, 20 e 21 fala da decadência moral de Israel num contexto civil agora. Agora é Israel contra Israel. Chega no fundo do poço a história que nós vimos semana retrasada, a semana passada foi feriado. Qual foi essa história do capítulo 19? Para quem não estava aqui, nós vimos a história do levita e a concubina. É uma história de embrulhar o estômago, é uma história nojenta, é uma história das piores da Bíblia. É um levita, ele vai para um lugar, para Gibeá de Benjamim, ali homens querem abusar dele, falam para ele sair da casa do velho que o hospedou, e ele entrega a concubina dele. E ali os homens de Gibeá abusam da concubina e a matam. E ele amanhece com ela na porta, caída ao chão, e ele diz, levanta e vamos embora. Ela não responde, ele põe ela no jumento, vai até a casa dele. Isso é um levita, tá? Isso é um levita, não é um filisteu, não é um cananeu, é um levita, sacerdote. Ele vai para a casa dele e esquarteja a moça em pedaços, em 12 pedaços, e manda esses pedaços para Israel, para dizer o que aconteceu com a história ali. E termina o capítulo 19, veja aí, o último versículo do capítulo 19 de Juízes. Cada um que a isso o quê? Recebia as partes da moça esquartejada, presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. O capítulo termina dizendo: nunca aconteceu isso antes, um absurdo desse nunca aconteceu, desde quando Israel chegou aqui. Um levita fazer isso. Aí nós vimos lá na semana retrasada a quantidade de erros que tem, Um levita ter uma concubina, um levita está andando aleatoriamente. Isso aí é uma série de erros que leva a este episódio. E hoje nós vamos ver aqui o capítulo 20, que é a consequência do capítulo 19. O que aconteceu depois que souberam o que aconteceu com a concubina? Como é que Israel reagiu a isso? Então, antes da gente entrar no texto, algumas considerações introdutórias aqui. Esse capítulo 20 aqui, como eu disse, está inserido na parte final de Juízes. Tá? O foco agora aqui é a guerra civil em Israel. É a confusão civil por causa da decadência moral. Capítulo 17 e 18, decadência espiritual. Outra religião criada, ídolos do lar,
agora é decadência moral. As pessoas fazem o que querem, porque qual é o refrão agora? Não há rei em Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Esse é o refrão. E aqui nós vamos ter um contraste agora com a introdução de Juízes. A introdução é a guerra de Israel contra quem? Capítulos 1 a 3. Contra os cananeus que estão lá. Lembra que Israel fala assim, capítulo 1, versículo 1. Contra quem nós subiremos? Quem subirá primeiro? É isso que fala. E Deus fala o quê? Judá. Então todos, o povo de Israel começa a ir contra os cananeus, mas nós vemos que eles não conseguem isso de forma completa. Eles falham em expulsar os cananeus. Mas, pelo menos, olha só, a batalha é Israel contra outros. Qual é o contraste agora? É Israel contra Israel. É briga interna agora, tá? E aqui, puxando a história passada, essa história sobre o levita e a concubina foi muito perturbadora, e foi mesmo, né? O que vai acontecer hoje também é perturbador, mas de outras formas. Não vai embrulhar tanto o estômago, porque não é tão nojento, mas vai nos dar uma tristeza grande, porque é dentro de Israel que está acontecendo agora. É o povo de Deus contra o povo de Deus, tá? As consequências de não ter um rei continuam pairando sobre Israel. Agora Deus, hoje nós vamos ver que Deus vai agir contra o seu povo de maneira militar. Israelitas matando israelitas, e o Senhor dizendo: vai que eu vou dar a vocês eles em suas mãos. Deus fazia isso com outros povos, né? Agora ele faz isso com os israelitas. Por quê? Porque Israel está igual aos cananeus. É isso que o autor quer nos mostrar. Israel chegou a ficar igual aos cananeus, a ponto de ter que eliminar israelitas. E Deus autorizar isso, né? A história ilustra então de hoje que uma coisa leva a outra. Sabe assim, tem uma ilustração boa para hoje. Quando você joga sangue no mar, vem tubarão, né? Quanto mais você jogar, mais tubarão vem. E uma coisa alimenta a outra. Semana passada, na última semana, nós vimos que foi jogado sangue no mar. Agora vem os tubarões se pegar por esse sangue, por causa do que aconteceu, tá? Um ato maligno contra uma pessoa passa agora a ser motivo de uma guerra civil em todo Israel. E também a gente vai ver um contraste ou uma alusão a Josué 7, que é a história de Acã. Lembra de Acã? Que Deus mandou não pegar nada de Jericó, e Acã foi lá e pegou e escondeu, e aí Israel perdeu a primeira batalha contra a próxima cidade, que era Ai. Israel perde, era uma batalha fácil, Israel tinha muito mais, Israel perde. E por quê? Deus fala: porque tem pecado entre vocês. E aí descobrem que foi Acã, elimina o pecado, e então Israel vence como estratégia. A gente vai ver que tem uma alusão a essa história na história de hoje, tá? O ponto aqui é que o autor quer nos mostrar: Israel está como os cananeus. Não tem mais diferença de Israel do mundo. É como se a igreja estivesse assim, tão mundanizada, que não tem mais diferença da igreja e do mundo. É esse o ponto que Israel chegou. Vamos lá então. Então, estamos com o texto anterior na cabeça. A história do levita e da concubina. Um negócio feio, nojento, aterrorizante, né? Um estupro coletivo de uma moça. Matam essa moça, o levita não faz nada para protegê-la. Ele deixa o velho dar ela para os caras lá de Gibeá, de Benjamim. Não eram cananeus, eram benjamitas, tribo de Israel. E eles abusam tal qual foi em Sodoma e Gomorra. Quiseram fazer e fizeram uma moça. Na verdade queriam ele, o levita. Ele deu a moça, foi dada a moça. Quando ela amanhece lá morta, ele a pega, coloca no jumento, leva embora e esquarteja e manda. Essa é a história. O que acontece depois? Vamos lá. Saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. O que está acontecendo aqui? As tribos receberam as partes, lembra disso? As partes da moça. Depois disso, as tribos se reúnem em Mispa. Todos os filhos de Israel, claro que não são todos sem exceção, mas os homens de guerra. Aqui o autor vai selecionar, vamos ver que são homens que vão se ajuntar, e eles vão em um grande número para Mispa,
próximo a Gibeá. Vou abrir aqui o mapa para a gente lembrar onde é que é isso, tá? Lembra, Mispa, que eu estava ali? E Mispa já foi citada no capítulo 2. Mispa foi um local de aliança de Deus com o povo. Um local onde o povo estabeleceu aliança com Deus. Então, Mispa é um local importante para Israel, que se lembraria da aliança logo depois que atravessou o Jordão e que entrou na terra. E Mispa é uma cidade muito importante por isso. Então, o povo vai para Mispa, essa multidão de gente ali. E Mispa está exatamente aqui, olha lá, tribo de Benjamim, próximo a Gibeá. O ocorrido com os homens lá foi em Gibeá, tá? Passou a noite lá, aconteceu tudo, foi em Gibeá. As partes da moça foram para todas as tribos, então as tribos se reuniram aqui em Mispa, os homens, para decidir algumas coisas. Vamos lá. Okay. Como se fora um só homem. Agora sim, em algum momento do livro, Israel se ajuntou como se foi um só homem para lutar contra alguém? De maneira nenhuma. Nem contra Moabitas, nem contra os Mesopotâmios, que foi Otiniel, nem contra Cananeus, Amorreus, contra ninguém. Eles se reúnem como se fosse um só homem para lutar contra os seus. Essa é a tristeza que nós estamos vendo. Uma atrocidade dessa, sim, deve ser disciplinada, mas Israel nunca se uniu, nunca houve unidade como agora. É triste isso. É muito triste essa realidade de Israel. Eles se reúnem como um só homem. Então, eles vão para Mispa, um local conhecido ali, um local que estava próximo ao tabernáculo. A gente vai ver já, provavelmente o tabernáculo aqui estava em Betel. Então, há uma dificuldade de dizer por que estava em Betel, mas eles estavam lá. E aqui é a primeira ocorrência de Dan até Berseba. Perceberam aí o texto? Ó? Desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. O que é isso? É como se fala assim, ó. Os brasileiros se ajuntaram em São Paulo, desde o Oiapoque ao Chuí, inclusive no Acre. O que você entende? Todo mundo de norte a sul. O que é Dan até Berseba? Lembra que Dan mudou, a tribo de Dan está aquilo, tá? Mas para onde que eles foram? Para o norte. Olha lá. Está vendo ali? Dan é ali no limite norte. E Berseba, limite sul, tá? Berseba é essa região sul, é uma região aqui, tá? Essa região do Negev. Berseba é essa terra aqui, ó. Então, a questão é, o autor está nos dizendo, de norte a sul, e qual é o outro termo que ele usa aí? De Gileade também? É isso? Onde que está Gileade? Para lá do Jordão. Ele quer dizer que, inclusive, Gileade está em Manassés Oriental. Ó. Lembra que aqui que foi a história de Jefté, o Gileadita. Então, o que o autor está nos dizendo? De norte a sul, de leste a oeste é o mar Mediterrâneo, não tem oeste. Israel se ajuntou como um só homem. De Dan a Berseba, inclusive de Gileade. Inclusive para lá do Jordão, a Transjordânia. Passando do Jordão. Tinha a tribo de Manassés, de Gade e de Rúben. O pessoal foi também, os homens de guerra foi. É isso que o autor está nos dizendo. Voltando. Os príncipes de todo o povo, então olha lá, líderes de todo o povo, e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Veja, os termos aqui é de uma reunião. Eles se ajuntaram, eles se congregaram, como nunca haviam feito antes. Havia 400 mil homens de pé que puxavam da espada. Irmãos, é muita gente. Contra nenhum inimigo se ajuntou tanta gente assim. E olha que eles estavam sendo oprimidos por vários inimigos. Lembra lá, desde Otiniel, Eude, Débora e Baraque, Jefté, Sansão, fora os juízes menores. Nunca houve uma reunião dessa.
ouve agora, tá? Então, homens que puxavam na espada, homens capazes, homens de guerra. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Então, veja lá, o que está acontecendo? Aconteceu a tragédia em Benjamim, não foi? Em Gibeá. Israel vai para Mispa, todo mundo, os homens de guerra. Mispa fica em Benjamim, na tribo, próximo a Gibeá. Os homens de Benjamim ouviram esse agrupamento, estão cientes de que há uma reunião do povo ali. Disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu esta maldade. Ou seja, eles agora estão congregados para ouvir do levita o que aconteceu. E então o levita começa a sua fala. Esse levita não fala de que tribo ele era, né? Não, o levita é da tribo de Levi. Lógico. Né? Mas assim, ele tinha cidades dos sacerdotes, onde eles ficavam para ir oficiar também o sacerdócio onde o templo estava. Eram eles os que eram responsáveis pelo serviço. Eu quis dizer a origem de onde que ele veio. Ele veio de Belém. Esse levita ele veio de Belém, que não era uma cidade de levitas, segundo lá Números coloca para nós. Vamos lá. Eles pedem, o povo, claro, os líderes pedem ao levita: explique para nós o que aconteceu. Vamos lá, de 1 a 10, sem ler antes. Quanto vocês acham que o levita foi fiel à história? Aconteceu com a esposa, a concubina dele. A gente vai ver como nós somos muito parecidos com esse levita quando bate na nossa costa aqui o problema. Né? Não foi bem. Não foi então. A gente, quem conta um ponto, aumenta um ponto, sabe aquela coisa? Então, é que eu fiz isso. Na verdade, você fez mais, mas você está se esquivando de algumas coisas. É isso que ele vai fazer, tá? O levita vai fazer exatamente isso. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com minha concubina de Beá, até aqui, ok? Tá certo? Cidade de Benjamim, para passar a noite. Tá correto? Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava e tentaram matar-me. Não. Eles quiseram abusar de você. Eles não queriam matar você, eles queriam abusar de você. Então, olha que ele fala para os líderes: eles queriam me matar e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Se tivesse alguém a falar: como é que eles queriam você e que ficaram com ela? Ninguém perguntou isso. Porque o que ele devia falar? Então, que queriam abusar de mim, e eu fui lá e juntei: não vão, vocês estão errados, em nome do Senhor. Não. Ele deu a concubina para ele. Ele não conta isso. Ele conta que eles violaram a concubina e mataram. Mas por que eles pegaram ela? Silêncio. Ele foi omisso aí. Ele omitiu essa questão, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Os termos vergonha e loucura aqui são corretos. A questão aqui vergonha e loucura é coisa insensata, inclusive sexualmente falando. Eles entenderam esses termos. Assim, fizeram loucura. É vergonhoso o que aconteceu. Mas o levita, ele conta, ele se exime de algumas coisas diante dos cidadãos ali. Ele é ligeiro, né? Ele sabe falar o que ele tem que falar ali, tá? Alguma coisa que ele adora na sua história, ele estava preocupado com a sua honra, né? Ele se concentrou como é que trataram a ele. É um exagero da parte dele aí, é de um egoísmo muito grande. Ele não se coloca como culpado em momento algum, tá? E de forma estranha, esses representantes das tribos não perguntam, não preenchem essa lacuna. Queriam ele, mas ficaram com ela. Não tem isso. O texto não nos diz, tá? A questão é que ninguém está certo aqui nessa história. Os caras estão ouvindo ele e ele fala o que é interessante para ele. Então ele fala que ele pegou a concubina, esquartejou e distribuiu. Se ele falasse que ele mesmo deu, porque ficaria com gosto dele. Se ele falasse que ele mesmo deu, ou que ele não fez nada e deixou, certo? Provavelmente ele ia levar uma represália dele. Não ia ser legal para ele.
Esse todo aqui, palavras do Levita ainda, todos sois filhos de Israel, eia, vamos, dei a vossa palavra e conselho neste caso. Então ele pede conselho agora para o líder. O que a gente vai fazer agora? Olha o que eles fizeram com a minha concubina. O que nós vamos fazer? E agora a reação, a resposta aí dos líderes tribais, né? Então todo o povo se levantou como um só homem. Olha como o autor quer frisar isso para nós. A unidade do povo contra o povo. Dizendo, nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se tirará para a sua casa. Ou seja, vamos ficar aqui, isso que aconteceu, isso não pode passar assim despercebido. Isso tem que ter uma punição. Porém, isto é o que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela por sorte. Aqui por sorte é tiraremos na sorte os que vão subir. Isso nos lembra a introdução de Juízes. Subiremos contra. Se você lembrar lá capítulo 1 e 2, subiremos, aí atacaremos, não subir geograficamente, vamos atacar. São os mesmos termos que o autor coloca lá no começo. Lá no começo é contra cananeus. Agora aqui é contra benjamita, filho de Jacó, descendente de Abraão, do mesmo povo. Tiraremos a sorte. Agora, veja só, aqui tem uma falha já. Eles não falam, Senhor, iremos contra Benjamim? Nesse momento eles não perguntam ao Senhor, eles vão consultar daqui a pouco. Mas a decisão deles aqui é ainda vindo deles. Nós sabemos que tirar sorte provavelmente aqui é consultar Urim e Tumim com o sacerdote, mas eles não mencionam Yahvé ainda. Eles decidem isso. Eles poderiam questionar assim, será que o Senhor quer que façamos isso? Eles decidem, vamos subir contra Benjamim, vamos subir contra Gibeá, e vamos tirar sorte quem vai subir primeiro, quem vai fazer isso. Tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 100 mil, e 1000 de 10 mil, ou seja, 10% de cada contingente vai providenciar mantimento. Gente, são 400 mil. Esse povo precisa comer, precisa se vestir, precisa de algum abrigo para esse tempo de ataque. Então eles fazem toda a estratégia para atacar os seus irmãos. Não tem isso no livro em momento algum. Estratégias pensadas para atacar. Deus tem que levantar um juiz, porque o povo não vai lutar contra os cananeus, contra os filisteus. Deus levanta alguém. E aqui eles já estão com estratégias. Vamos, a cada 10% a gente levanta 10% para providenciar comida, água, para nós atacarmos os benjamitas. A fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, este que é o povo, faça ela conforme toda a loucura que tem feito a Israel. O povo vai fazer com Benjamim o que Benjamim fez com a moça. Nós vamos nos vingar de Benjamim. Assim, então essa é a estratégia do povo, ou a preparação dos 400 mil para atacar Gibeá de Benjamim. Assim se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos. O que o Samuel está querendo mostrar para a gente? Unidade de Israel como nunca vista antes, agora é vista. Olha como o autor frisa para nós. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: que maldade é essa que se fez entre vós? Então, mandaram homens para a tribo dizendo: o que vocês fizeram contra Israel? Que história é essa de abusar de uma moça e matá-la? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial. Sempre que é filho de Belial, filhos da perversidade, tá? Não é necessariamente um deus aqui, Belial. É um termo para perversidade, filhos da maldade. Então, dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Me deu os homens que fizeram isso. A gente não sabe quantos foram, mas assim, tentando olhar, será que eram mais de 50 homens que fizeram isso com a moça? Eu não sei, parece que não, né? E parece que eram alguns homens. Mas estamos aqui conjecturando. Mas assim, Benjamim, me dá os homens que a gente extermina esse mal de Israel. A gente acaba com isso. E aí Benjamim fala: não vamos dar os homens para vocês.
E aí tem uma aplicação um pouquinho para a gente também, né? Os nossos estão bastante protegidos também, ainda que estejam errados. Nós temos esse senso, ainda que errado, de proteger os nossos. A minha filha errou, mas assim, não, tem que disciplinar. Não, mas a gente tem esse senso com os nossos. Aqui houve algo parecido. Benjamim não quis entregar os seus para que fossem castigados, fossem disciplinados. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim vindo das cidades. Isso. Não, pulei, né? Aqui. Antes, ao contrário, eles não quiseram entregar. Ao contrário, antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindo das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Benjamim não só não entregou, como falou: a gente vai lutar contra vocês. Vocês estão felizes? Não, a gente vai enfrentar vocês. Nunca admiti que teve um erro ali. Olha como canalizado estava, como mundanizado estava Benjamim. Não só não admite, mas se levanta contra os irmãos, outras tribos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim vindos das cidades. Quantos? Eram 26 mil homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá, que se contavam 700 homens escolhidos. Então, 26.700 se levantaram para lutar contra Israel, que veio dizer: o que vocês fizeram com essa loucura? Nós não só vamos entregar, vamos lutar. 400 mil contra 26.700. Pois é, eles nem sabiam de tudo, mas vamos lá. Entre todo este povo, havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Olha só que curiosidade. Vamos lembrar, se isso te lembra alguém de Juízes? Teve um canhoto. Eude, capítulo 3. Eude, o canhoto da tribo de Benjamim. O que significa Benjamim? Filho da mão direita. Qual é o ponto aqui, o autor está nos dizendo? Tinham 700 homens tão habilidosos com a mão esquerda, que não era algo esperado que os filhos da mão direita fossem habilidosos com a mão esquerda. Alguns estudiosos até dizem que os benjamitas treinavam a mão esquerda justamente para ter uma carta na manga contra outros inimigos, para pegar eles em que eles não esperariam. Mas isso é um segredo para o restante de Israel? Olha, não era esperado que homens treinariam sua mão esquerda a ponto de ficarem habilidosos assim para a guerra. Não era esperado que o filho da mão direita fossem muito habilidosos com a mão esquerda. E, gente, atirar uma funda não é um estilinho. Vocês já viram uma funda atirada? Tem no Instagram uma coisa assim, alguém me mandou. É uma paulada que a pedra vai, faz um barulho, é um absurdo a pressão que vai. Então assim, quando alguém está com a funda com a mão direita, há uma expectativa de quem está esperando com o escudo. Com a mão esquerda, ela vem de uma outra posição. Eu acho que é isso que ele quer mostrar. Até porque a gente vai ver que Israel vai perder 2 batalhas para os benjamitas, com esse tanto de gente versus esse pouquinho de gente. Esses caras tinham habilidade a ponto de acertar um fio de cabelo e não errar. Eram habilidosos do que não era esperado. Vinha de onde não é esperada a pedra, é mais ou menos isso. Então eles tinham essa carta na manga aí. 17, né? Então veja. Isso era o povo de Benjamim. 26.700 e os canhotos habilidosos. Israel agora, eram 400 mil, certo? Muito mais. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400 mil homens que puxavam da espada, e todos eles homens de guerra. Ele está falando assim, vai ser papa, né? 400 mil, quantas vezes dá? 20 vezes? Quase 20 vezes, é quase 20 vezes. 18 talvez, aí, 17. É muito mais. Vai ser muito fácil isso. Levantaram os israelitas, subiram a Betel,
e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor, aqui é maiúsculo, está aí maiúsculo já. Judá subirá primeiro. Isso te lembra alguém? Tinha sacerdote? Era Tinha. Betel, então. Betel, e aí já vem já, que possivelmente que a arca estava lá. Provavelmente, isso não dá para bater martelo, a arca foi levada para Betel para ficar mais próxima, para consultarem ao Senhor ali. E a gente vai ter uma surpresinha já. Provavelmente sim. Mas já tem uma surpresinha, tá? Mas, nossa, é verdade. Peraí. Então eles foram a Betel e consultaram ali ao Senhor, possivelmente com o Urim e Tumim, com o sacerdote. Quem que vai primeiro? Judá vai primeiro. Isso tudo remete a Juízes 1. Que é, quem subirá primeiro contra os cananeus? Judá primeiro. Então aqui permanece a proeminência de Judá. O autor está nos dizendo de novo, Judá tem proeminência. Judá é a tribo importante. Isso é um caminho já aberto para 1 Samuel. É de Judá que virá Davi. Saul vem de Benjamim, de Gibeá, inclusive. Saul é de Beonita, da tribo de Benjamim. Davi é de Judá, Belém de Judá. Então, Deus diz, Judá vai primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se em Gibeá. Então, tendo essa palavra do Senhor, veja, o Senhor não disse que eles iriam ganhar, certo? Disse, Judá vai. Primeiro Judá. Então, se levantaram pela manhã, foram e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel a peleira contra Benjamim. Começa a guerra. O que é triste, né? No fundo é muito triste. E junto a Gibeá se ordenaram contra ele. Então estão lá os dois exércitos ordenados. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22 mil homens de Israel. Puxa, achava que ia ser fácil. O que Benjamim tinha a seu favor? Os canhotos e certamente a geografia. Eles estavam na cidade deles, que é na região montanhosa de Efraim, naquele trecho de Israel que tem colinas. Então, certamente, aqui, a geografia auxiliou os moradores da cidade, que conheciam bem o local, moram ali. Então, eles ganham a primeira batalha. 22 mil de Israel caem. Porém, se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar para Israel, ainda que perdendo essa primeira 22 mil, vamos lá, vamos contra eles. No lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Eles se ordenam de novo. No dia seguinte, Israel volta de novo. Perderam 22 mil. Antes, subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. E consultaram, aqui o Senhor é tudo maiúsculo, tá? Aí está maiúsculo. Dizendo, tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor, subam contra ele. Os israelitas têm uma perda inesperada. Antes eles se ordenam, mas antes de se ordenar no dia seguinte, eles vão ao Senhor se consultar. Nós devemos continuar a pelejar contra nosso irmão Benjamim? Senhor, subam contra ele. Israel tem parece um arrependimento, eles choram, eles se lamentam, eles estão abalados, mas eles vão consultar ao Senhor. De novo, o Senhor não diz que eles vão vencer. O Senhor diz, vão. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. O Senhor falou para ir, eles foram. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles e derrubaram, ainda por terra, mais 18 mil homens, todos os que puxavam a espada. De novo Israel perde. Mesmo debaixo da ordem do Senhor. A gente sabe que, mesmo lutando pelo que a causa é justa, não é fácil a luta. A gente perde batalhas, mas somos ordenados a lutar. É o que acontece aqui. Israel perde mais uma batalha, 18 mil. Então os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram até aquele dia até a tarde. E perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Opa! Isso já aconteceu alguma vez antes em Juízes? Nunca! Em Juízes, o povo oferece sacrifício diante de um inimigo,
se arrepende nesse nível de jejum, quebrantamento, oferta, sacrifício. Sacrificar no Antigo Testamento é o quê? Pedir perdão, não é? Isso é sacrificar, é levar animais para serem imolados. Qual é a ideia? Ele está indo no meu lugar. Essa é a ideia do sacrifício. O animal está morrendo no meu lugar. Sacrifício. Pela primeira vez Israel tem um quebrantamento desse nível, de ir para onde está o tabernáculo, que aqui estava em Betel, e oferecer sacrifícios. Faz isso contra seus irmãos. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, olha só, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali, Betel, naqueles dias. E Finéias, aqui é a surpresa, Fernando. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo, eles foram consultar o Senhor onde estava a arca, em Betel, onde estava Finéias, neto de Arão. Tornaremos a sair ainda a pelejar com os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor, subam, que amanhã eu vou entregar nas suas mãos. Por que isso aqui tem algumas coisas interessantes? Isso nos lembra primeiro, como eu disse, Acã e a batalha em Ai. Por quê? Depois que o povo eliminou o mal, o pecado foi tirado, o povo venceu. Aqui, depois que o povo sacrifica e reconhece pecado, o povo vai vencer. E já tem mais um elo com Acã e Ai aqui. Isso nos remete a isso. E outra coisa, deve estar se perguntando sobre Finéias. É o mesmo que atravessou com a lança Os israelitas que quiseram, exatamente. Qual é a questão aqui? Possivelmente, o relato da concubina e do levita, e este aconteceram não cronologicamente após Sansão. Aconteceram logo que o povo deve ter entrado na terra. Porque é Finéias. É isso aí. A gente está esperando cronologia. Sim, porque você está vendo uma assim. Estou vindo, numa decadência. Ok. Vai piorando. Acontece a questão de Sansão, logo depois vem Mica e seus ídolos do lar. Foi. Mostra ali, se você abrir ali em Êxodo, Juízes 17, como é que começa lá? Havia um homem na região montada de Efraim, não é? O nome era Mica. O autor não nos dá tempo aqui. Acabou a história de Sansão, ele diz: havia um homem na região montanhosa, cujo nome era Mica. Quando aconteceu isso? Não é objetivo do autor nos dizer que isso foi depois de Sansão. Qual é a questão que o Espírito Santo está fazendo aqui conosco? O Espírito Santo está inspirando o escritor e o editor de Juízes a colocar Juízes como o Espírito Santo quer. Como assim? Ainda que essa ocorrência tenha acontecido logo que o povo entrou na terra, pelo menos dos 100 anos ali, que Finéias estava vivo, neto de Arão, isso aconteceu lá, uma degradação moral desse nível. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, pega esse relato e faz o quê? Eu vou colocar isso para fechar o meu livro. Mas como que explica então essa questão que ela levantou da decadência moral? Isso não tira a decadência moral. Se o livro terminasse... É horrível, mas se o livro terminasse em Sansão... O que o autor está dizendo? O último juiz foi o último juiz sozinho, e o povo completamente canalizado. Nem Judá, lembra de Sansão? Nem Judá se levantou para ajudar Sansão. Judá entregou Sansão para os filisteus. A decadência moral estava grande em Sansão. O que o autor, inspirado pelo Espírito, fez foi pegar uma história de degradação moral e falar: é assim que eu vou terminar o livro, para mostrar como é que estava Israel. Mas isso foi lá antes, não tem problema. Eu quero mostrar como é que Israel estava nesse período. Então, mesmo a edição final do autor é inspirada. Isso que é bonito também. Nós podemos dizer, Juízes termina numa degradação moral absurda. Sim, porque estava assim. É assim que estava.
O autor quis colocar isso no final. E ainda que os personagens sejam do começo da entrada do povo na terra. Isso é inspirado pelo Espírito também a edição, tá? Então, consultaram a Finéias, neto de Arão, né? E Deus diz, o Senhor diz, subam, ou seja, ataquem, tá? Ao subir aqui e atacar, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então, Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Pergunta, você se lembra como é que Israel venceu a batalha de Ai, em Josué 7, 8? Com uma estratégia de emboscada. Não, isso aí é Gideão, é juiz. Falando de Josué. Desculpa. Josué é a batalha contra Ai. Eles vão e perdem por quê? Porque Acã pegou o que ele não devia pegar e escondeu. Eles tinham acabado de vencer Jericó, estavam contra a gente, ninguém pode. Acã pega os despojos de Jericó e esconde ouro e uma manta, lembra disso? Uma capa. Na batalha seguinte é contra a cidadezinha chamada Ai, que é subindo assim, mas é muito pouca gente, uma cidade irrelevante. Israel perde, depois de ter ganhado de Jericó. E aí Israel fala, por que, Senhor? Porque tem pecado no meio de vocês. Alguém fez o que eu não mandei. Vão lá e descobrem que Acã fez, eliminam o mal, e então Israel vai batalhar com Ai. Qual é a estratégia da batalha de Ai? Uma estratégia de emboscada, exatamente como foi feito aqui. Então, esse texto nos lembra de Ai por duas maneiras. Depois que Israel se lamenta, jejua e chora e vai confessar pecado, é que Israel vai ganhar. E a estratégia é um eco, é a mesma. Vamos ver a estratégia então. Capítulo 7 e 8. É a história da batalha de Ai, Israel contra Ai. Israel perde primeiro, depois ganha. Olha lá, 29. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. Ao terceiro dia, então veja, no primeiro dia perderam 22 mil, né? Israel tomou uma parte de 22. No segundo dia, 18 mil. Terceiro dia, antes eles consultam o Senhor com jejum, quebrantamento, sacrifícios, vão até o sacerdote onde está, fazem o que sempre deviam ter feito, parece, né? Quando vai fazer o que tem que ser feito, agora eles fazem. Então, os filhos de Benjamim, 31, saíram ao encontro do povo. Então, igualzinho, Israel vai para Benjamim, Benjamim sai ao encontro, e deixando-se atrair para longe. Qual é a emboscada? Israel chega até perto de Gibeá, só que agora eles não vão para o embate, eles começam a se afastar, e os benjamitas estão vindo atrás. Essa é a estratégia. Começam a ferir alguns do povo. Nessa fuga, os benjamitas matam os israelitas ainda, como das outras vezes. Veja aí, uns 30 dos homens de Israel pelas estradas. Então veja, Israel está indo atacar, quando os benjamitas vêm, Israel começa a sair para atraí-los para fora. Nessa saída, os benjamitas matam uns 30 israelitas. Estradas das quais uma sobe para Betel, a outra para Gibeá do campo. Então os filhos de Benjamim disseram, vamos derrotá-los diante de nós como antes. De novo, vamos ganhar de novo. Porém, os filhos de Israel disseram, fujamos e atraiamos-nos da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar. Então veja, lembra que a emboscada era ao redor de Gibeá, versículo acima aí, ao redor. Então os gibeonitas, os benjamitas saíram da cidade e começaram a ir para a estrada. Nessa saída, os que estavam de tocaia, Israel, se levantaram e ordenaram para a peleja em Baal-Tabar, uma cidade muito próxima ali. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar nas vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá. Então veja, os homens de Gibeá saíram, depois de sair, se levantaram israelitas para atacar a cidade.
e a peleja se tornou renhida, difícil. Porém, eles não imaginavam que a calamidade, eles quem? Os gibeonitas, lhes tocaria. Então feriu o Senhor, feriu. Quem venceu por Israel? O Senhor. Agora ele falou, subam que eu vou dá-los nas mãos de vocês. O Senhor agora fere Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos que puxavam da espada. 25, era 26.700, né? 25.100 morrem nesse terceiro dia. Possivelmente, aqui alguns estudiosos vão dizer que no primeiro e no segundo dia houve algumas baixas de Benjamim, mas não é o foco do autor, é mostrar as baixas de Israel. Mas já vai mostrar que 600 homens fogem. Vamos lá. Assim, 36. Viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Então veja, eles começam a perder. Quase 90% aí perde. Os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e de golpe feriu a toda a fio de espada. Então os homens de Israel não só vencem os homens de guerra de Benjamim, olha, eles entram na cidade de Benjamim, que foi deixada, porque a emboscada era, atraiam para fora. Eles foram atraídos, a cidade ficou sem guardas. Então agora Israel ataca a cidade de Gibeá. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então, o sinal é, conseguimos entrar na cidade. Tirem eles de perto, a gente vai entrar com a emboscada. Qual é o sinal que a gente entrou? Fumaça. Isso nos lembra Sodoma e Gomorra. Fumaça subiu de Sodoma e Gomorra, que foi atingida por fogo do céu. Por que não lembra Sodoma e Gomorra? Porque os homens de Gibeá agiram exatamente como os homens de Sodoma e Gomorra. Então também tem um eco com Sodoma e Gomorra. O fogo destruiu a cidade de Gibeá. Os homens fizeram a mesma coisa que os sodomitas, e o fogo consumiu a cidade. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começaram a Benjamim a ferir, e já haviam matado os 30 entre os homens de Israel, porque diziam, com efeito já estão derrotados diante de nós por uma peleja anterior. Então aqui o autor volta um pouquinho. Eles estavam lá, nessa saída eles matam 30. Estamos ganhando. Sinal de fumaça. Imagina os benjamitas olhando para trás e ver a cidade dele. Está pegando fogo na nossa cidade. O mal que eles acometeram. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como se fosse uma coluna. Virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que toda a cidade subia em chama do céu. Viraram os homens de Israel, e os de Benjamim pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria. Ou seja, eles estavam agora fora da cidade, a cidade onde eles iriam voltar estava pegando fogo. Israel deu certo a estratégia da emboscada. E viraram diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Então começa a peleja aqui, um lutando contra o outro, os homens de Israel, a peleja apertando, cercaram a Benjamim, seguiram-no, e onde repousava, ali o alcançavam, diante de Gibeá, para o nascente do sol. Precisando de trocar isso aqui já não. Então veja, cercam Benjamim, seguem Benjamim, onde Benjamim parava para repousar, sofria ataque. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos esses homens valentes. Então, mais uma baixa aí, não é somando com a outra, é mais uma cena da história. Dos 25.000, aqui está relatando a baixa de 18.000 daqueles 25. Então viraram e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, uma rocha
tem uma gruta lá. Aqui a palavra é como romã, a fruta, o formato da penha na número 2. E na espiga mataram ainda pelos caminhos 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram dele 2.000 homens. Entre 18 mais 3, isso 5.000, mais 2, é isso? Aí está falando de 25.000. São os 25, ele está citando aqui, destrinchando esses 25.000, tá? O 18 mais os 5.000, mais 2, mais 7. Ele está destrinchando os 25.000 que ele já citou. Agora ele diz como eles morreram, tá? Mataram 18.000, depois uns que saíram, mataram 5.000, depois mais 2.000, nesses caminhos aqui, perto de algumas cidades. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia aí, foram 25.000 homens que puxaram a espada, todos eles homens valentes. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, onde ficaram 4 meses. 600 homens que sobraram de Benjamim conseguiram se esconder numa rocha chamada penha de Rimon, no deserto. Ficaram 4 meses ali, isolados, porque Israel detonou com a cidade. E aqui o final, os homens de Israel voltaram para os seus filhos, para os filhos de Benjamim, ou seja, eles perseguem esses 25.000, quando os 600 vão embora, Israel volta para a tribo agora, e passaram a fio da espada tudo o que restou na cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram, e também a todas as cidades que acharam, puseram fogo. Eu posso entender que mulheres e crianças não morreram. Sim, pode entender. Tinha uns 600 que estavam lá escondidos, mas fala que ele continuou depois. Continuou. E aí, A tribo, então, semana que vem a gente vai ver um pouco disso. O que ficou de Benjamim para contar a história, tá? Porque isso aí é o último capítulo mesmo, tá? Mas aqui, veja, o que Israel faz com Benjamim? O que Israel tinha que fazer, segundo Deuteronômio, com os cananeus. Acabem com tudo, não era isso a ordem? Acabem com tudo. Israel faz isso só com Benjamim. Aí a pergunta, será que foi proporcional? Será que Israel tinha que fazer isso também com a cidade, com as mulheres, com os animais? Olha como Israel está cananizado. Israel luta com os seus, como lutaria com os amorreus, com os ferezeus, com os jebuseus. Israel faz o que tem que fazer com os da família. Acaba com tudo de Benjamim. Aqui Benjamim quase desaparece do mapa. Tantos homens que perdeu, aí semana que vem a gente vai ver como é que Benjamim se sustenta ainda. Vão arrumar mulheres para casar com os homens que sobraram. E aí semana que vem. Fizeram uma estratégia muito boa. Muito boa. Esse é o nosso texto. Longo, né? Eu sei que é longo e difícil. Longo, é? Vamos ver aqui a nossa estrutura para nos ajudar, tá? Bom, de 1 a 3 nós temos um ajuntamento, não é? Israel se ajunta em decorrência do que aconteceu com a concubina, certo? De 1 a 3. De 4 a 7, o levita fala, certo? O relato do levita. De 4 a 7, o levita fala, é aquela versão dele, né? Revista e atualizada, né? Revista e pouco atualizado. De 8 a 13 são as reações e as resoluções dos israelitas ao relato. O que eles fazem? Ninguém vai para sua tenda, todo mundo fica aqui, 10% de cada contingente arruma comida, vamos ficar aqui, vamos atacar de BA, vamos acabar com eles. 14 a 16, os benjamitas mobilizam seu exército para lutar contra Israel. Os benjamitas falam, nós não vamos entregar os nossos, os que fizeram aquilo lá, e mais, a gente vai lutar contra vocês. Pegam lá 25 mil, 26 mil e mais 700 canhotos. Versículo 17, o contingente do exército de Israel. Quantos tinham em Israel? Quantos eram? 400 mil. Um absurdo de número. E aí, do 18 ao 48, as 3 batalhas.
Certo? Foram 3 batalhas, não foram? A primeira. O que acontece? Israel perde 22 mil. Vai para o Senhor e fala, a gente deve continuar? O Senhor fala, vão. Na segunda, perde 18 mil Israel. Consulta ao Senhor. E aí? Subam contra eles. Na terceira, jejum, sacrifícios, quebrantamento, arrependimento. Por que o arrependimento? Está no sacrifício isso. Está no jejum isso. Está numa consciência de si, Israel. E aí o Senhor fala, eu vou entregar agora. Na terceira batalha. E qual é a estratégia? Tirar os benjamitas da cidade. Lembra disso? Colocar emboscada. Quando eles saírem, Israel entra, toca fogo, o sinal é a fumaça, todo mundo volta e acaba com tudo. Essa foi a batalha. Pergunta: sobre o que você está falando? Essa é a pergunta mais fácil de responder, eu acho. Hoje está mais tranquila essa pergunta. Essa sim, as outras eu não vou nem vou tentar. Eu posso falar? Claro. Já comecei, né? Vai lá. Eu vou responder assim, ó, da vingança de Israel contra os benjamitas, porque, sei lá, pelo que aconteceu. Excelente, Fernanda. Excelente. Você está falando sobre isso. Eu não coloquei a vingança, mas a gente pode entender isso. Tá certo, gente? Você está falando sobre isso. Fala. Reação, vingança ou reação? Eliseu. Sobre como Israel se tomou a julgar e mediante pela batalha. É isso. Estão certos. Você está falando a mesma coisa. Tá? Sobre a guerra civil. Só coloquei a guerra civil aqui. Pode ser como o ajuntamento de Israel, a vingança, como consequência do ocorrido. Isso, gente, essa primeira pergunta é importante porque ela vai nos mostrar qual vai ser o ensino. O ensino tem que ter a ver com isso. Porque é sobre isso que ele está falando. Ele não está falando aqui sobre oração, sobre soberania de Deus. Não está falando sobre isso. Ele está falando sobre Israel contra Benjamim. A luta que eles tiveram em decorrência de um acontecido. É sobre isso que todo o texto está contando essa história. Tá? E aí no que está dizendo, eu expando um pouco mais, né? Ó, como consequência do ocorrido, com a concubina do Levita, as tribos de Israel se reúnem para ouvir o relato do Levita sobre o caso. Após ouvi-lo, os israelitas resolvem punir os benjamitas e mobilizam suas tropas, assim como os benjamitas também o fazem. Após consultarem ao Senhor e receberem desse a ordem para atacarem os benjamitas, os israelitas são derrotados em 2 batalhas. Porém, na terceira, garantidos pelo Senhor, os israelitas executam uma estratégia e derrotam os benjamitas e dizimam quase toda a tribo. É isso que o texto está dizendo sobre isso, sobre a vingança, sobre é a história. É basicamente nossa estrutura, isso. E aí a pergunta de $1 milhão para nós hoje aqui em 2024 em São Bernardo do Campo. O que esse texto me ensina hoje? Lembra, o ensino tem a ver sobre o que o texto está falando, sobre o quê? O ensino tem a ver com isso, tem que estar dentro disso. O que essa história aí me diz hoje aqui para mim? Lembra do contexto todo, isso está em um contexto todo. Qual é o contexto? Não tinha rei em Israel, o levita fez o que fez com a concubina, abusaram, quiseram abusar dele, ele entregou, abusaram dela, mataram, ele esquartejou. Não tinha liderança. Isso você tem que lembrar disso. Isso é uma consequência, isso hoje é uma consequência do que aconteceu. Então, o que tudo isso me ensina hoje? Essa guerra civil entre israelitas e benjamitas. As dicas: eu tenho luta dentro do povo de Deus por causa de um fato bizarro que aconteceu moralmente. E isso traz estragos para o povo de Deus, certo? Quase dizimou uma tribo. Alguém tem uma sugestão? Pode errar à vontade. É difícil, tem vezes que é mais difícil mesmo, gente. Fica tranquilo. O que isso me ensina hoje? É essa a pergunta, oi? Isso. Se destruindo uns aos outros. Vamos lá. De fora da igreja? Não. De dentro da igreja. Se destruindo uns aos outros.
Percebe o ensino? Guerra de povo de Deus. Por quê que eles chegaram nesse nível? Porque alguém fez um negócio absurdo e não tem liderança. Olha o contexto, como está nos dizendo. Não tem um rei para colocar ordem nisso. Aí alguém faz o que quer numa cidade de Benjamim lá, faz um estrago bizarro e tem essa consequência aqui. Israel contra Israel. O que isso não ensina hoje? Legal. Falta de um líder está no contexto. Eu preciso levar isso em conta. A falta de um líder levou tudo isso. Aqui é a consequência. Falta de um líder está nisso. O que mais? Que eu aprendo com isso? Esse texto de Gálatas 5, será que você, né, ela falou de destruir, você deu a dica, eu fui lá nessa passagem que fala que você se mordem uns aos outros, você sabe o que é? Tá ali, Paulo está ali no contexto de fruto do Espírito, né? De obras da carne, obras do Espírito. Você foi chamado pela verdade, não sei verdade quando ela fazendo uma vontade da carne, toda lei se resume num só mandamento, não são próximas ciências, mas se você se morde, se devora uns aos outros, cuidado para não se destruir mutuamente, nada a ver. O que eu poderia puxar daí é a lei de Deus dada para o povo, é a lei que Paulo está se referindo, é a lei do amor. Quem ama o seu próximo, cumpre os 10 mandamentos. Aqui, em Juízo, a gente não está vendo o cumprimento da lei em momento algum. Então, estão se mordendo mesmo. Mas eu acho que é o único fio que eu posso puxar daí, tá? Mas não tinha amor De jeito nenhum, tá? Mesmo a tentativa de corrigir, ela só faz ainda mais, porque ela é desproporcional. Isso é interessante. Mesmo a punição que deve de fato ser dada, a punição causa muito estrago. Ela é desproporcional. A punição causou estrago para o povo. Não foi algo assim, foi uma disciplina, mas doída, porque não foi para restaurar, piorou o negócio, porque quase uma tribo inteira foi embora, morreu. Então vou mostrar aqui o que eu escrevi. E Tá? outra coisa também, que eles acreditaram no que o Levita falou, e ele mentiu, assim, ele não falou exatamente a verdade, e todo mundo acreditou no que ele falou, fielmente, e ele era um grande culpado disso, o Levita. Ele não foi homem para proteger a sua concubina. E toda uma história de um povo deu errado aqui, quase acabaram com os benjamitas, porque um cara mentiu. E não houve julgamento ali justo. Claro, eles tentaram em Benjamim falar, cadê os caras que fizeram? Israel foi fazer isso. Então, pois é. Israel até foi falar, eu quero os que fizeram isso, os filhos de Belial, me deem eles. Por que o Benjamim... Só que Benjamim falou, não vou dar e vou lutar. Ainda assim, com a culpa do Levita, Benjamim também tem a sua culpa, eles não quiseram entregar os seus. Entendeu? Mesmo com o Levita mentindo, poderia ficar só nos que fizeram. Mata e acabou. Como foi feito com Acã. Acabou Acã, vocês estão vendo? É assim que Deus vai julgar. Ou me obedece, não. Benjamim não quis nem isso fazer. Antes de dar uma concubina dele, o povo já estava perdido. O motivo, o começo de tudo, antes da concubina, foi o povo que queria cometer as mesmas atrocidades. O povo de Gibeá é um povo terrível. Pior do que... Lembra, eles queriam parar em Jebus, falou, não para não, porque ali não é gente de Deus, vamos parar em Gibeá. Pô, antes fosse parar em Jesus. Eram irmãos que fizeram o que fizeram. Oi? Só plantou ódio. Jogou sangue no mar. Os tubarões vieram. Hilda. Pode falar. Tiveram mais misericórdia dos cananeus do que do povo deles. Os que foram para a batalha, eles tentaram, mas só as pessoas que fizeram isso, eles sempre fizeram. Mas quando eles foram, quem saiu para a batalha, eram os que não aceitaram, que queriam pegar só os que fizeram.
Eles precisavam ter olhado para trás e acabar com a cidade toda. Então, eu acho Mas ainda que tem mais misericórdia. o ponto disso aí, do que você falou que é interessante, é o estrago que isso gerou. O estrago foi muito grande. O estrago foi grande. E eu coloquei esse termo aí na minha tese. Olha lá. A condição de decadência de um povo sem liderança é vista também nas consequências, não só no pecado bizarro do levita e da concubina, mas nas consequências do pecado no meio do povo de Deus, fazendo com que punições dolorosas causem grandes estragos na comunidade do Pai. Qual é a minha ideia aqui? O ensino para hoje é: falta de um líder. A condição de decadência moral pela falta de um líder não só traz uma moralidade baixa, traz a consequência disso para o povo de Deus. Qual é a consequência disso para o povo de Deus? Estrago. Estrago na comunidade. Punição dolorosa, a ponto de acabar com quase uma tribo, trazendo para o nosso meio. Imagina uma igreja sem uma liderança. E aí tem pecados graves na igreja. É um querer se vingar do outro. Não é? Vai causar estragos piores. Vai um querer se vingar do outro. Por que tem disciplina na igreja vindo de liderança? Para se fazer as coisas com justiça, com proporcionalidade, avaliar os casos. Imagina se um pega contra o outro e eles se resolvem ali se vingando um do outro. Eu acho que para o nosso contexto aqui, para o nosso ensino hoje, o povo de Deus, quando não tem uma liderança firme, não só cai em pecados morais graves, mas as consequências disso são desastrosas para dentro do povo de Deus. Porque não tem rédea, não tem quem diga: vamos lá, vamos colocar isso de acordo com a lei do Senhor. Cada um faz o que acha que tem que fazer. E é doloroso, vai ter estrago. Não vai ser para revigorar, vai ser para matar. Então a igreja precisa, aplicando, precisamos estar alertas à importância da disciplina na igreja para o bem do povo de Deus. E deixar que se autodisciplinem é entregar sangue, jogar sangue na água para tubarão pegar. É um se mordendo, como Gálatas diz. Vocês estão se devorando uns aos outros. Vocês precisam de ordem, da lei do Senhor para isso. Falta de liderança, consequência do pecado. Tá, então é basicamente esse o ensino que eu vejo nesse texto. O povo contra o povo, porque não tem liderança para orientar isso de maneira correta, proporcional. Isso vai causar estrago. Fala, Bia, quer falar?